Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, estamos dando início mais uma vez à Escola Bíblica Dominical, na manhã de domingo. Aqui é a lição de número 13, que quem fala é Leonardo. Estamos aqui discorrendo a lição de número 13, que fala sobre o tema A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Você que acompanha pela live do Facebook, depois esse vídeo pelo canal do Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciando em oração agora na manhã deste dia, para que o Senhor Deus possa nos direcionar nessa lição. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te louvamos, ó Senhor, te agradecemos pela manhã desse dia, Pai. Mais uma vez, Papai, iniciamos com a Tua bondade, com a Tua presença e com a Tua misericórdia. Nos ensina, nos instrui, Pai. Pelo Teu poderoso Espírito Santo, nos fortalece, nos dirige, nos orienta. Para a Tua glória, para o Teu louvor, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos finalizando uma revista que tem o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. É uma lição de Escola Bíblica da CPAD, editora CPAD. Nós estamos encerrando esta última lição, que é a lição de número 13, que fala sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Depois nós vamos para a próxima lição, que é a lição Escola Bíblica também da CPAD, que tem o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos aqui falando sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nessa lição agora, que nós estamos encerrando, você que tem ela e queira acompanhá-la, nós vamos aqui para o texto áureo da lição. O texto áureo diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 29. Vale ressaltar que todas as lições anteriores nós falamos sobre o Pai, depois falamos sobre o Filho e também falamos sobre o Espírito Santo. Vale ressaltar que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são Deus, eles são Deus, cada um tem a sua divindade, porém são três pessoas distintas em essência. Isso é interessante nós frisarmos para que não haja, por exemplo, uma discussão em relação a cada tipo de Deus. Por exemplo, Jesus é um Deus diferente e a pessoa serve a Jesus diferente do Espírito Santo, diferente de Deus Pai. Para que não aconteça isso. Por isso que há um único Deus. A palavra de Deus fala e relata sobre isso, para que a gente venha concluir também estas lições, o contexto de todas elas. E que Jesus, o Filho, ele foi lá para fazer a sua missão na cruz do Calvário, oferecer-se como propiciação pelos nossos pecados. O Espírito Santo é o que dirige a nossa vida, convence o homem do pecado. E que Deus Pai, ele que inicia toda a obra redentora. Mas é necessário as três pessoas para que aconteça todas as coisas naquele que deseja a salvação, naquele que deseja verdadeiramente seguir o caminho verdadeiro, o caminho do Senhor nosso Deus. A verdade aplicada desta lição, ela nos diz o seguinte: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja do mundo. Nós vamos falar sobre o papel da igreja nesta última lição. É muito importante que a igreja, para realizar o seu papel, é interessante dizermos que não poderíamos fazer sem a Trindade, tá? Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo. Sem a concordância de todos eles para poderem ser completa a obra do Evangelho, a missão nossa que temos aqui na face da terra como Igreja de Cristo e todos os pormenores que vamos discorrer aqui nesta lição. Tá? O texto da lição base está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 ao versículo 13
e também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 13, nos diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 2 e 3, diz assim: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então este é o texto base, estes são os textos, melhor dizendo, base desta lição que nós vamos discorrer. Tá? Nós vamos aqui para a introdução. A introdução diz o seguinte: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da Igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da Igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a Igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. A Igreja, ela não é um lugar físico específico, como nós imaginamos. Ela não é somente uma instituição, um lugar onde pessoas se reúnem. Ela não é somente um templo ou alguma coisa, paredes, nesse sentido que eu quero dizer. Ela, na verdade, a igreja que está sendo dita, que mais vai bater na tecla aqui, são os salvos em Cristo Jesus. Esse é o patrimônio, vamos dizer assim, principal, né? Talvez não é desta forma patrimônio, não. O bem maior para que Deus possa agir aqui na face da terra em prol de vidas, em prol de almas, para que almas sejam ganhas. Não sei se eu fui bem explicativo, mas a igreja, ela cumpre este papel de pregação do Evangelho. Ide e levai a palavra de Deus, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então esta é a nobre missão que também os anjos, ou arcanjos, ou querubins, ou serafins, enfim, todos os seres celestiais, talvez até mesmo desejavam, como muitos dizem, mas não é competência deles, e sim da Igreja de Cristo, de desenvolver esta missão, de fazer este trabalho acontecer, pregar a palavra de Deus. Mas a Igreja, ela não consegue de maneira nenhuma sem o papel de cada pessoa da Trindade. Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo, de maneira nenhuma a Igreja consegue realizar a sua missão aqui na face da terra. Muito bem, tópico 1, a Trindade e o plano redentor. 1.1. Eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a Igreja desde a eternidade. Está em Efésios capítulo número 1, versículo 4. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1, verso 2, parte A. O termo presciência significa conhecer de antemão. Romanos 11, verso 2, também tem essa referência. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas
acontecerem. Assim Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e preservar em Cristo. Romanos 8:29. Muito bem. Antes da fundação dos séculos, né, como nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 4, antes de nós nascermos, inclusive, o Senhor nosso Deus, ele põe esta palavra aqui, presciência, a respeito daquilo que é o quê? Aquilo que na verdade já tinha conhecimento de antemão, conhecimento anterior de que nós seríamos a igreja de Cristo. Nós quem? Os salvos, como eu falei, lavados e remidos em Cristo Jesus. Não a igreja de 4 paredes, não os templos físicos, não a organização de pessoas de algum determinado lugar. Por que eu estou falando isso? Porque também a palavra de Deus vai falar acerca do joio e do trigo. Existe uma parábola que fala sobre o joio, existe o trigo. Se assim a parábola fala sobre pessoas semelhantes a joio e semelhante a trigo, então significa que existem dois tipos de pessoas que estão reunidas em um mesmo espaço físico. Por isso que eu falo que a igreja de Cristo, ela não é somente um espaço físico. Ela não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C, mas são os salvos em Cristo Jesus, aqueles que desejam manter a verdadeira comunhão com Cristo, pelo Pai e também pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então essa é a tona que isso que é o que nós queremos trazer para vocês. Então essa presciência, vamos dizer assim, essa eleição a qual Deus ela faz para que nós venhamos desempenhar esse papel, ela já foi predestinada de longa data, muitos e muitos anos atrás, antes de nós nascermos. Né? Eu vou procurar aqui para ler para vocês Efésios, capítulo de número 1, né? Versículo de número 4, que diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então veja bem, antes da fundação do mundo, Deus já tinha eleito quem? A igreja para cumprir o nobre papel. Então, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em algumas traduções, em amor. Né? Em amor. Muito bem, a igreja, é interessante essa palavra em caridade e em amor, porque o amor é um dom principal para que a igreja possa desenvolver, né, a sua missão, a pregação da palavra de Deus. E o amor, ele não demonstra fraqueza. O amor, ele demonstra, na verdade, força. O amor é um dos dons, né, que a palavra de Deus vem trazer para que o evangelho seja levado com amor, para que a palavra seja anunciada com amor, para que a igreja viva em amor. Tá? Tópico de número 2. Redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 e 2. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai que elege e do Filho que redime com o seu sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Êxodo 24:8. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Hebreus 9:13-15. Ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Efésios 5:25. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus. 2 Coríntios 5:18-19
e purifica o pecador. 1 João 1, verso 7. Muito bem. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Redimidos está relacionado com a redenção. Você se rende a uma obra maior na sua vida. Deus nos deu inteligência, conhecimento, nos deu sabedoria, nos deu muitas vezes dons também pelo Espírito Santo, nos qualificou, nos deu uma certa autoridade. Por exemplo, quando o homem lá no Jardim do Éden estava na responsabilidade de cuidar dos outros seres, dos animais, dominar sobre os animais, é uma responsabilidade. Então o ser humano tem as suas responsabilidades, suas autoridades da parte de Deus para governar, para poder determinar algumas situações. Claro que essa autoridade ao homem, ela é limitada. Nós não podemos passar da autoridade que Deus nos concedeu. Tá? Porque se nós, é como se nós falássemos sobre hoje o que nós conhecemos como abuso de poder. Nós não podemos exceder aquilo que é a autoridade de Deus nas nossas vidas. Aquilo que Ele determinou para nós fazermos, nós fazemos. E nós muitas vezes devemos fazer. Por exemplo, o amor que nós falamos, o amor não é um ato condicional para a igreja. É uma determinação. Nós devemos amar. Porque se nós não amarmos, nós não estaremos com Deus na eternidade. É uma determinação que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse é um papel fundamental da igreja. A igreja deve amar. Amar acima de muitos outros dons, inclusive, que a Bíblia vem trazer, acima da fé, né, em cima de outros dons mais que existem na palavra do Senhor. Os redimidos pelo sangue, então significa que você se rende a Jesus Cristo e você se rende também ao amor de Jesus Cristo, pela sua vida, pela vida da humanidade. Jesus, ele faz a aspersão do seu sangue, que era um ritual que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele pegava o sangue de um animal e ele jogava, ele aspergia em muitos lugares, e também aspergia até mesmo nas pessoas quando terminava o seu sacrifício lá, o sacrifício de um animal. É claro que o animal, ele representava a pessoa de Jesus Cristo. E por isso Jesus, ele asperge o sangue dele em nós e nos purifica. O que nos purifica do pecado não é o nosso bom comportamento, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, não é porque somos melhores do que os outros, não é por isso que nós somos purificados, mas somos purificados pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, o que nos purifica dos nossos pecados. Pecado é algo que você não vê com seus olhos naturais, é algo na questão espiritual. E na questão espiritual, o Senhor Jesus, ele vai na cruz do Calvário e busca e resgata aquilo que outrora nos fora perdido. Você vai ver nas outras lições anteriores a respeito disso. É que ele vai e nos purifica, nos limpa dos pecados. E aí nos coloca uma mente nova. Que mente que é essa nova que nós temos? A mente de Cristo. A igreja, ela pensa como Cristo pensa, assim como a mente de Cristo, e por isso ela faz aquilo que é determinado pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Aqui, como foi falado, o Pai, ele elege. E quem que elegeu? O Filho, para que ele pudesse cumprir a sua missão na face da terra, que ao resultado foi o sacrifício na cruz do Calvário. Subtópico de número 3, ou 1.3, diz assim: santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. O termo santificação indica separação do pecado e consagração do serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que vivifica, purifica e conduz em conformidade
com Cristo. Muito bem. Deus ele elege, Jesus ele asperge com o sangue e a completa purificação, falei aqui também a respeito da aspersão do sangue, porque o que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Mas quem que vai convencer o homem do pecado ou fazer com que a gente não peque é o Espírito Santo. Então também é interessante aqui o papel do Espírito Santo. E ainda que Jesus ele asperge, nos redime com o seu sangue, o Espírito Santo nos purifica. Nos purifica na forma de agir, na forma de falar, na forma de se portar diante das pessoas. Então o Espírito Santo que vai nos purificar para que a gente possa estar apto a desenvolver o ministério da palavra, o ministério de Cristo na face da terra aqui. Não o ministério de Cristo, mas a sequência deste ministério, que é apregoar, melhor dizendo, o reino dos céus a toda criatura. Um papel muito nobre e também uma responsabilidade muito maravilhosa da parte de Deus para conosco. Somos falhos, nós erramos, nós ainda pecamos mesmo após a nossa conversão, mas o Senhor Deus quer nos usar na face da terra para desenvolver esse trabalho, desenvolver esta missão. Vamos para o tópico de número 2 agora, a igreja e a comunhão com a Trindade. Subtópico de número 1 diz assim: comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. João 3,16. Acerca disso ensina a Escritura: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas 1:21a. O verbo conservar ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. A Escritura admoesta aos crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele, o amor que devemos aos irmãos. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Permanecer neste amor denota a verdadeira comunhão e se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. Filipenses 2:12. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Muito bem, falamos um pouco sobre o amor. O amor é o dom mais forte que a pessoa pode ter. Existem muitos dons, não é a lição que fala sobre dons, mas nós temos que falar aqui a respeito do amor, que é um dom maravilhoso, que a igreja, que nós, como igreja, os santos, como também diz a palavra de Deus, exerce para poder falar das coisas de Deus. E aquilo que nós falamos das coisas de Deus, nós falamos em espírito e em verdade, porque nós também somos seres espirituais. Existe também a guerra entre a carne e o espírito. Somos seres ainda em carne, mas também somos seres espirituais. E existe essa batalha, essa guerra. Você tem que fazer muitas vezes aquilo que não agrada à sua carne, mas que agrada à vontade de Deus, à vontade do Pai. E uma delas é o amor. O amor que Jesus se entregou por nós é um amor incondicional. É um amor ágape, é um amor que nenhum de nós podemos completar em completude, fazê-lo. Nós podemos pegar parte desse amor que foi Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós, e podermos pregar o Evangelho, estarmos fazendo uma certa assistência social para pessoas, para necessitados, apregoar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Porque caso contrário, as pessoas não tendo essa oportunidade de salvação, elas serão condenadas. Então, este é o papel da igreja. O amor é se dedicar. Sabe quando você se dedica para uma pessoa que você ama? Então, esse é o amor que a igreja precisa ter para com o próximo, ainda que nem o conheça. E ainda Jesus vai mais do que aquilo que nós estamos pensando, estamos falando aqui. Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos também. Aquele que não nos ama, aquele que nos aborrece, e orar por eles. Esse é o Evangelho, a verdadeira
pregação e testemunho do Evangelho. É amar mesmo aquele que não nos ama. Tá? Vamos para o subtópico de número 2, o 2.2, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, 21b. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. 1 João 5,11. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. 1 João 5,12. Muito bem, Jesus, ele é muito amoroso para conosco, mas também Deus, ele não pode negar a sua natureza. Então Deus também, ele é justo, ele vai corrigir também aquele que ele ama. Se nós recebermos a correção da parte de Deus nas nossas vidas, é porque Deus nos ama, porque Deus quer que o seu filho, ainda que seja adotivo, porque somos considerados filhos adotivos, então nós somos filhos de Deus e por isso o Pai também corrige o seu filho. E por isso nós temos que entender que Jesus, ele nos ama e talvez muitas pessoas se frustram pelo fato de Jesus ter vindo na face da terra e não fazer a vontade de cada ser humano, mas Jesus veio para cumprir a vontade do seu Pai que está nos céus. E nós, como igreja, também não temos vontade própria. Assim como Jesus não teve a sua vontade própria de poder totalmente se entregar lá na cruz do Calvário no seguinte sentido, na questão carne. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando estava reunido com os discípulos, e no momento em que os discípulos não puderam orar com Jesus Cristo lá no Monte das Oliveiras, ele tem o seguinte diálogo, a seguinte oração com o seu Pai que está nos céus. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O que se refere? O que significa? Significa, fala assim, se possível, para que não venha a ser crucificado. Mas ele fala, todavia seja feita a tua vontade. Era necessário Jesus passar por dor. Outra vontade também, que você acha que Deus, o Pai, ele amou que o seu filho sofresse? Não, ele não amou que o seu filho sofresse. Mas o que mais aborrecia aos olhos de Deus, Pai, era o pecado da humanidade. Então veja aí, tanto o pai quanto o filho, muitas vezes, eles negaram a sua vontade para cumprir a nobre missão, para que eu e você estivéssemos o quê? A oportunidade de salvação, a oportunidade da vida eterna. Então, nós como igreja não é diferente. Muitas vezes nós temos que ir na contramão da nossa vontade. Não fazemos muitas vezes a nossa vontade. Você ter uma vida de oração, você ter uma vida de estudo da palavra de Deus, você ter uma vida contínua com Deus, você vai precisar abster das vontades da carne. São muitas as vontades da carne, os desejos da carne são imensos, mas nós temos que vencer os desejos da carne para cumprirmos a vontade na questão espiritual, pelo Espírito Santo, que é nos purificar, que é poder pregar a palavra de Deus. Então, essa é a tona da missão da Igreja de Cristo. Então, a Igreja tem a comunhão com a Trindade, ou seja, é em comum acordo com aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejava fazer e fez, e continua fazendo nas nossas vidas. Subtópico 2.3. Comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. Gálatas 5:25. A oração no Espírito não resume as palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Romanos 8:26 e 27.
O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:3. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual onde há reconciliação, perdão e cooperação. Efésios 4:30-32 e Filipenses 2:1 e 2. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito, quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Muito bem. É interessante nós falarmos aqui também sobre o Espírito Santo, quem nos convence do pecado. Por exemplo, Jesus ele foi morto como um malfeitor na cruz do Calvário, porque quem eram as pessoas mortas na cruz eram os malfeitores. Então, se você olhar por esta ótica, por esta lógica, Jesus era um malfeitor. Mas o que convence que Jesus não era um malfeitor? É o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E o Espírito Santo, ele nos convence que Jesus é o Santo de Deus, é o qual ofereceu-se por nós como maldição, como o profeta Isaías fala, como maldito, para poder nos trazer a salvação. Então, o Espírito Santo ele foi deixado, assim como lá no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus fala, eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele vai fazer esse papel, ele vai nos orientar, ele é um ensinador do Espírito Santo. Então nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Nós, a Igreja de Cristo, precisamos ter diálogo, comunhão. O Espírito Santo não é uma força, não é um ato momentâneo, mas é uma pessoa a qual nós podemos dialogar, orar, conversar com ele. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade muito importante e temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Alguns historiadores, teólogos, acreditam que talvez o nome do livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado como Atos do Espírito Santo. E você vai ver que o Espírito Santo, nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, ele conversa com os apóstolos para saber e para designá-los a fazer a obra de Deus, a obra redentora, a qual o Senhor Jesus falou para os seus discípulos antes: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, a igreja ela não tinha o poder, a autoridade que tinha antes da vinda do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. Subtópico de número 3, 2.3, a igreja é enviada pela Trindade. 3.1. A missão dada pelo Pai, a Trindade, age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Isaías 49, 6. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar a sua graça. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Efésios 1, 4 e verso 11. O envio do Filho é o ápice desse propósito e a igreja é chamada a participar dessa missão como o corpo de Cristo no mundo. João 17, verso 18. Muito bem, agora falaremos da missão da igreja, que é pregar o Evangelho. Pode parecer simples, mas é uma missão muitas vezes árdua. Pregar o Evangelho não é para qualquer pessoa. Essa pessoa precisa ter sua fé confessa em Cristo Jesus, que decide servir a Deus. Como que eu estarei pregando a palavra de Deus se eu estiver vivendo uma mentira? Eu não posso. Eu tenho que ser uma pessoa sincera, verdadeira para com Deus, com as doutrinas da palavra de Deus, para poder exercer o ministério da palavra de Deus, o ministério da pregação da palavra de Deus. Então a Trindade, ela vai fazer esse convencimento completo de nós sermos
comissionados, purificados e designados para pregar a palavra de Deus. Quando Jesus ele vai pregar, antes dele ser crucificado, ele fala que é chegado o reino dos céus. E falava também a palavra do Senhor que o mundo estava em trevas. O mundo não estava em trevas, essas trevas que nós conhecemos como a escuridão da noite, não essas trevas que nossos olhos observam que está tudo escuro. Não é esse tipo de trevas. Eram trevas na condição espiritual. O mundo estava em trevas na condição espiritual. E Jesus é a luz que veio para iluminar o mundo, ou aqueles que estavam no mundo. E todos que foram convencidos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foram convencidos de que o mundo, o sistema mundano ou o sistema de pecado, era algo que corrompia o coração do ser humano. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas, aptas para ainda pregar o Evangelho. Ainda que os judeus, eles eram para ser testemunhas de todas as nações. Essa condição foi dada desde o começo. Mas para poder ir e pregar o Evangelho, essa força, esse poder veio mesmo através do ato, primeiramente, da redenção de Jesus Cristo, que ele purifica nós do pecado e aí abre-se os nossos olhos na condição espiritual. Nossos olhos na condição espiritual eles são abertos, já não existe mais trevas em nós na condição espiritual. E aí, o que ainda acontece conosco? O selo. Jesus ele nos coloca um selo, que é o Espírito Santo. Por isso que ele fala para os discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vem o selo, o Espírito Santo, que muitos entendem que o primeiro momento do nascimento da igreja foi no livro de Atos dos Apóstolos, quando aparece aquela passagem que todos estão reunidos e Pedro é semelhante à figura de um pastor ali naquele momento, naquela reunião, em que vem um vento impetuoso, e aquele vento impetuoso é uma ação do Espírito Santo. E ali muitos acreditam que inicia a igreja. Ou seja, ali as pessoas que estavam reunidos e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, na sua redenção, na obra redentora da cruz do Calvário, morte e ressurreição, acreditam no poder do Evangelho, acreditam no poder do Espírito Santo e ali são capacitados, aptos, não precisavam mais ficar em Jerusalém, como Jesus falou. Então ali eles foram do alto, revestidos de poder e passaram a ser capacitados a fazer o quê? A pregar o Evangelho. E o que convence o homem do pecado não somos nós, eu ou você que pregamos o Evangelho. Porque a palavra de Deus nos afirma que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, como nós falamos. Amém? Seja bem-vindo a Mauri, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos para o subtópico agora 3.2. O Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja após sua ressurreição. Cristo o ordenou. Portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus, 2 Timóteo 4 e 2. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, parte B. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, Atos 2,38, mas a fórmula batismal é trinitária, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas uma liturgia, mas também uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade, Efésios 4, 4 e 6. Então, muito bem, o Filho ele comissiona os seus discípulos. Quando Jesus vem na face da terra, ele está lá, por exemplo, próximo de Pedro, Pedro está pescando, e existem alguns dos discípulos com Pedro ali também, e aí ele faz aquele grande milagre da pesca maravilhosa,
E aí Pedro e os demais estão convencidos que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Na verdade, eles precisavam passar mais experiências para estarem convencidos. Eu acredito assim também. Mas naquele primeiro milagre eles veem que ali existe uma pessoa diferente de um ser humano comum. O Senhor Jesus passa a comissionar os seus discípulos. Ali ele começa a chamar, posteriormente ele chama Mateus. Mateus está lá na coletoria de impostos. Cada um dos discípulos ele vai conversando e ele vai comissionando esses discípulos. E aí existe a comissão também da igreja, porque hoje não existem mais os discípulos, irmãos. Então a comissão que Jesus fez é para que os discípulos pregassem o evangelho a toda criatura. Tanto que você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos que eles pregam. No começo, Pedro, por exemplo, fica receoso em pregar. Ele primeiro estava mais próximo dos judeus. E podemos dizer que o discípulo e posteriormente apóstolo, que discípulo é aluno, apóstolo já é um professor, vamos dizer assim. Os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, o que mais se destacou, com exceção do Senhor Jesus Cristo, foi Paulo. É o apóstolo dos gentios. Ele que mais apregou para pessoas de outras nações, sem ser os judeus. Porque ele não tinha essa discriminação. Pedro era um pouco retraído. Depois ele se tornou convencido de que o Espírito Santo também, ele batizava pessoas. Pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, mesmo sendo gentio. Aí quebrou-se um tabu e a igreja foi crescendo, a igreja foi evoluindo. Existiu também a morte de Estevão, mas a morte de Estevão, ainda que foi um momento muito triste daqueles que serviam a Cristo, foi algo necessário, foi a mola propulsora para que a pregação do Evangelho fosse levada, porque as pessoas fugiam para outras nações, para outros lugares, mas não deixavam de testemunhar sobre o poder do Evangelho e aquilo que Deus, através do Espírito Santo, fazia. E aí começou-se a grande comissão, não somente dos discípulos que Jesus comissionou, mas vamos dizer assim, novos discípulos que eu e você muitas vezes como igreja fazemos essa missão, que é pregar o Evangelho. Essa comissão continua. Nós continuamos o papel daquilo que os discípulos faziam. Vamos para o subtópico 3.2 para encerrar. O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Lucas capítulo 24, verso 49. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Atos 1, verso 8. Em Atos vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos 3, verso 2. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Atos 16, versos 6 e 7. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. 1 Coríntios 12, verso 4 ao verso 7. Muito bem. Para concluir aqui, irmãos, então a gente acredita pela fé que é o Espírito Santo que nos capacita. Muitas vezes nós não entendemos. Eu lembro que no começo do ministério, no começo da minha chamada, a minha conversão, eu não entendia muitas vezes os textos bíblicos. E eu procurava ter esse conhecimento da palavra de Deus. Mas eu acredito que o Espírito Santo me capacitou, assim como capacita você, como capacita cada um de nós para pregar esta palavra, o Evangelho. Então, eu me aplico muito na questão, por exemplo, muitos de vocês devem me conhecer a respeito do ensinamento da palavra de Deus. Então, é um dom que Deus me deu, como muitos de nós temos o seu dom específico. E quem nos dá esses dons ou esses dons que cada um temos é o Espírito Santo. Então, por isso que nós somos capacitados, porque o Espírito Santo, ele está conosco, sabendo que nós verdadeiramente, no nosso coração, com sinceridade e verdade, desejamos fazer algo para Deus. Certamente nós temos uma utilidade. Claro, nós precisamos nos converter nos nossos caminhos. Muitos de nós nos convertemos. Talvez você ainda não se converteu. Você que às vezes ouve esse vídeo, pode ser que ainda você não está convencido.
de que verdadeiramente Jesus Cristo morreu por você e que também não está convencido de que este evangelho purifica e que você pode ter um comportamento, um caráter moldado pelo poder do Espírito Santo. Mas se você deseja isso, boa coisa você deseja. Agora, você que já está convencido que foi feita toda esta obra verdadeira na sua vida, você também não pode ficar de braços cruzados, porque o papel da igreja é um papel ativo. Precisa fazer algo. Algo é necessário ser feito pela igreja. Não podemos, nós como igreja, os santos de Deus, ficarmos de braços cruzados. Como eu falei, a igreja não é, no começo deste ensinamento, desta lição, a igreja não é uma instituição apenas, A ou B, não é uma nomenclatura, não é um nome. A igreja não é um espaço físico de paredes. A igreja é formada de pessoas falhas, sim, falhas. Elas são pessoas falhas, como eu e você somos falhas. Assim que você vai ver também, quando Jesus comissiona os discípulos, você vai ver os defeitos nos discípulos. Pedro, por exemplo, você vê que era uma pessoa muito dura, tinha uma personalidade forte. Mateus, você vai ver que ele cobrava impostos. Sobre a ótica humana dos irmãos de Mateus, ele era um traidor. Judas traiu Jesus, por exemplo. Esse verdadeiramente não quis seguir o ministério da pregação do Evangelho. Então, o que acontece? Nós também somos falhos, nós somos errados, mas quem nos capacita para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. Tá? Nós queremos louvar a Deus, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram até esse momento. Quero concluir aqui a lição de número 13. Próxima lição vai ser a lição que tem o tema, a revista, melhor dizendo, Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Vou concluir aqui em oração, agradecendo a todos vocês. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Se você puder, faça o seu comentário. Vai lá no canal do YouTube, também o canal Entendimento da Bíblia. Você também tem a oportunidade de ver não somente esse vídeo, mas outros vídeos anteriores de ensinamentos da Palavra de Deus. Primeiramente ele fica como live no Facebook, depois a gente coloca ele nesse canal do YouTube. Digita lá, canal Entendimento da Bíblia. Se precisa, a gente encaminha um link do canal para você entrar também. Canal Entendimento da Bíblia, e vai ter essa lição e as outras lições. Curte, compartilha, comenta, tá? É importante, porque quanto mais você curte, compartilha, você vai fazer com que esse vídeo ele seja levado a mais pessoas. Que o nosso intuito é que a pessoa venha conhecer a palavra de Deus, a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar então, agradecer mais um dia, mais uma escola bíblica, mais uma lição, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, te louvamos e bendizemos, glorificamos ao teu santo nome, adoramos ao Senhor, na beleza da tua santidade, continua falando conosco, nos fortalecendo, nos dirigindo, nos guiando, nos conduzindo ao Senhor, na presença do Senhor, e que venhamos estar aprendendo cada vez mais, Pai, da tua palavra, fazer o teu querer, a missão nobre da igreja. Obrigado, Senhor, mais uma vez, continuamente. Fica conosco, tudo para a glória e louvor do teu santo nome, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui, que fiquem na paz do Senhor Jesus. Vou estar concluindo agora, neste momento, a live aqui. Deus abençoe.